Bora, vamos que vamos, galera. Vamos pro podcast de hoje. Noite de quinta-feira, dois brasileiros em campo, né? A gente teve Estudiantes e Atlético Paranaense, o Furacão. Tivemos também Internacional e Melgar, né? O curioso é que ontem a gente falava no podcast das coincidências, né? E na noite de quinta tivemos duas coincidências, né? Não passaram os dois brasileiros, mas os dois visitantes acabaram passando, né? O Furacão foi visitar o Estudiantes, passou com um gol no finalzinho do jogo, nos acréscimos, e o Melgar foi visitar o Internacional, passou na disputa das penalidades, tá? Começar por esse jogo do Inter, porque foi um jogo que, cara, nos primeiros segundos de jogo, o Brian Romero teve uma chance, ele tentou ele sozinho, né? Cara a cara com o goleiro do Melgar, o Cáceda, né? Ele tenta driblar o goleiro e ele faz até o drible muito bem, mas o goleiro se estica e põe a mão na bola na hora, porque ali, cara, com menos de um minuto de jogo, o Internacional poderia ter aberto o placar. Ao longo da primeira etapa foi criando chances, né? Foi criando oportunidades e o Inter não conseguia marcar. Segundo tempo foi ficando mais tenso, né, em virtude da não marcação, do time estar pressionando. O Gabriel é expulso, uma expulsão para mim muito bem marcada, um lance que, pô, lembra muito a expulsão do Scarpa, né? Scarpa do jogo do Palmeiras e Galo. Então fica claro que a arbitragem usou o mesmo critério. É isso que a gente cobra em relação à arbitragem brasileira, né? É o critério, assim, porque uma partida a gente vê um critério, em outra partida. Nessa partida do Internacional, isso é arbitragem sul-americana, né? Não é a mesma competição, mas é uma arbitragem sul-americana. Mantiveram o critério e o juiz não precisou nem ir pro VAR. Ele estava do lado do lance, ele viu o pisão que o Gabriel deu no tornozelo ali do adversário, expulsou na hora. Então, para mim também não foi maldoso, assim como não foi o do Scarpa, né? Foi um lance que foi meio estabanado pro lance, não prestou atenção e acabou dando um pisão no tornozelo do adversário, expulsão muito bem marcada. Só aí que o Melgar, com um jogador a mais, começou, né, a tentar agredir um pouco mais o Internacional, porque até então, cara, assim, era um time que jogava e outro time que se defendia, né? O Mano Menezes falou sobre isso na coletiva depois, que assim, pressionamos, criamos muita chance, mas a gente tem que lembrar também, a gente não pode ter a memória curta, que no primeiro jogo, né, com a casa do Melgar, o Internacional sofreu horrores, cara. Assim, aquele jogo, se esse jogo era pro Inter ter feito uns 2, 3 gols pelo que pressionou, pelo que criou, lá era pro Inter ter tomado 2, 3 gols também. Então, assim, não adianta. Eu não digo que o Mano Menezes quis se vitimizar, mas ok, assim, é um fato, é um dado importante para ele trazer. Mas a gente há de convir que não houve mérito do Internacional. Esse é o ponto que eu queria chegar. Assim, pelo discurso do Mano, parece que assim, merecíamos ter passado e vencido o jogo por tudo que a gente criou. Merecer vencer o jogo, eu concordo. Mas assim como o Melgar mereceu vencer o primeiro jogo, né? Assim, foram duas etapas, dois jogos, assim, duas fases, né? Fases não são fases, é a mesma fase. Assim, uma classificação que foi definida em duas etapas, né? O primeiro jogo, na casa do Melgar, o Melgar foi muito superior, o Inter se defendeu muito mal e, cara, assim, por sorte acabou não tomando gol, né? Falei muito ontem sobre a questão da sorte do campeão, por tudo que aconteceu, né? Parecia que o Inter estava com uma sorte nesse duelo e o fato é que o negócio se inverteu, né? Você vê que é uma coisa maluca, né? O futebol ele tem um imponderável, né? E aí, segundo jogo, o que eu falei, esse primeiro lance já do Brian Romero cara a cara com o Cássio, o goleirão se consagrou, cara, porque ao longo da partida ele também precisou fazer boas defesas e na disputa das penalidades ele foi um gigante, né? Essa que é a verdade. O cara foi um gigante. As três primeiras cobranças do Internacional, o cara foi lá e pegou. Então, assim, se o Inter mereceu a classificação, eu não diria que o Inter venceu a classificação. Eu acho que quem passasse mereceria a classificação, justamente por ter sido
dois confrontos com características muito semelhantes. O primeiro com o dono da casa dominando e não vencendo, empatando, e o segundo a mesma coisa. A disputa vai para as penalidades. Curiosamente, o Inter mais um expulso, né? E nesse jogo ficou claro o quanto custou caro aquela expulsão do alemão no primeiro jogo. Porque se tivesse o alemão no Beira-Rio, eu imagino que ele teria colocado a bola para a rede. Pela quantidade de oportunidades que o Inter foi criando, o alemão fez muita falta. Tá? Então, assim, foi responsável no primeiro jogo, ficou fora do segundo jogo decisivo, e era esse o jogo que o Inter precisava do alemão. Né? Não estava lá, o Gabriel foi expulso no lance ali. O lance do alemão, para mim, cara, assim, é de um. Pô, não tenho palavra, não tenho um sinônimo, um adjetivo para descrever, cara. Assim, é de uma irresponsabilidade que ele vai com o cotovelo na cara do adversário. Essa do Gabriel não, né? Ele vai para disputa de bola e aí, na inocência, né? Mete a pesada no tornozelo do adversário. Então, assim, o Inter, curiosamente, primeiro jogo e segundo jogo, jogadores expulsos. O primeiro jogo eu falei, cara, foi um grande resultado pelas oportunidades que o Melgar, com as bolas lançadas na área, estava criando, por ter um jogador a mais, né? E nesse segundo jogo foi o inverso, né? O Inter dominou o jogo praticamente inteiro, teve jogador expulso, só aí o Melgar começou a equipe do Melgar começou a se engraçar, começou a pressionar, a assustar um pouco mais a equipe colorada, mas ficou por isso mesmo, né? Ficou por isso mesmo, ficou no 0-0, e aí você vai extremamente... E aí, cara, é a questão do momento, né? É impressionante, sim. É aquela questão do momento. Se fosse um jogo que o Inter tivesse sofrido pressão o jogo inteiro, talvez o Inter chegasse fortalecido na disputa das penalidades, como aconteceu com o Palmeiras. Né? O Palmeiras, que a gente falou na noite da quarta-feira, encarou o Galo praticamente mais de 70 minutos com um jogador a menos. Depois teve ali 15 minutos finais do jogo praticamente, né? Com 2 jogadores a menos. Você chega na disputa das penalidades com uma moral. Fomos heróicos, conseguimos segurar um resultado com 2 jogadores a menos, né? E você chega ali com o psicológico em dia para essa classificação. O Inter não, o Inter chegou de outra forma, né? Pressionou, e no caso o Melgar chegou fortalecido, porque assim, tomou uma pressão do caramba, né? O goleiro salvou umas 2, 3 pelo menos. E aí você chega para a disputa das penalidades, agora, né? Agora a gente fica gigante. E o goleiro ficou gigante, cara. Se Cássida é brincadeira. Ele defendeu a cobrança do Edenilson. Essa era a cobrança que o Inter precisava marcar. Porque assim, você abrir marcando um gol, você tira a pressão. E é o cobrador, o batedor oficial, né? O Edenilson, né? Ele falou, cara, não vou me omitir. Assim, é a minha responsabilidade. Porque assim, eu sou o cobrador oficial. Se eu marco o gol, já dá uma tranquilidade para o que vem depois. Aí você começa a disputa das penalidades com o batedor oficial perdendo o gol, assim, o time já chega com uma falta de confiança pelo que foi a partida. O batedor oficial já perde a primeira cobrança, isso, cara, tira a confiança dos demais de uma forma, se for o Edenilson que falou sobre. E eu concordo com ele. E eu, assim, achei legal dele assumir a bronca, bater no peito, cara, assim, responsabilidade minha mesmo. Já bati vários pênaltis, marquei muitos, perdi alguns, marquei muitos, dessa vez perdi. Acontece, né? Acontece cara, assim, com os melhores batedores de penalidade. A gente tem um exemplo muito recente aí da Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo, né? O Rafael Veiga perdeu uma penalidade com a bola, com o jogo rolando e na disputa de penalidades. Então, assim, acontece com os melhores batedores, só que infelizmente o que o Edenilson falou é real, cara. Assim, o cobrador, batedor oficial, ele já perde a penalidade logo de cara. Isso aí joga uma pressão nos outros e tira a confiança, drena a confiança dos outros de uma forma absurda. Aí na sequência vai o Tyson para bater, né? Que assim, se o Edenilson não fez, o Tyson vai fazer. O cara perde também. Aí não tem como segurar, cara. Assim, aí o time desmorona. Assim, mentalmente, o jogo mental que também está envolvido na disputa das penalidades, você já perde ali. Você começa a perder a disputa ali. Porque, sim, 2 caras importantes perdem as penalidades, as suas respectivas penalidades. Então, assim, é óbvio que para o torcedor colorado fica uma frustração muito grande. E aqui eu falo, assim, eu torço para as equipes brasileiras nas competições sul-americanas, né? Fico triste do Inter sair, né? Do Inter deixar a competição. Porque, para mim,
ser uma camisa já tradicional até na própria competição, eu imaginava que o Inter tivesse um certo favoritismo até para chegar na final, né? E acaba ficando pelo caminho. Só que agora é aquela coisa, né? Óbvio que o torcedor vai, fica bravo, deixa sua vaia, deixa seu protesto, sua cobrança com alguns jogadores, com o próprio Mano Menezes. Só que o Mano, aí sim eu concordo com o Mano, né? Assim, ele falar da partida, cara, eu acho que isso é um discurso assim mais pra não sei, para tentar dar uma moral, um pouco de conforto, que não tem conforto, porque o primeiro jogo eu falei, assim, se o segundo jogo o Inter criou, pressionou e amassou o adversário, o primeiro jogo o Inter foi amassado, né? Então, assim, de justiça por justiça, passou a equipe que teve mais cabeça na disputa das penalidades. Assim, a classificação foi justa, eu não acho que foi injusto. Né? Agora, sim, uma coisa que é importante que o Mano falou, e aí sim eu concordo com ele, é a questão assim, cara, quando eu cheguei assim, o Inter tava numa situação, diziam que ia brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu disse aqui no podcast, quando o Cacique Medina ainda estava lá, foi, cara, o Inter é capaz de brigar para não cair. Se eu não me recordo, eu falei isso, tá? E não só eu, muita gente falou. Então o Mano falou, cara, quando eu cheguei, diziam que o Inter ia brigar para não cair. A gente estava passando um perrengue na fase de grupo da Sul-Americana. A gente estava, assim, aquele ponto limite para ser eliminado, sabe? Para não classificar. Coloquei o time entre as 7 melhores equipes do campeonato. Coloquei ele não, né? Ele e o trabalho dele, né? Ele, a comissão, os jogadores. A gente trabalhando o nosso ciclo aqui. Conseguimos colocar o Internacional entre as 7 melhores equipes do Campeonato Brasileiro e classificamos para a fase de mata-mata da Sul-Americana. Então, eu concordo com o Mano, sim. É óbvio que fica uma frustração para o torcedor, porque agora, sim, era um título possível, a Sul-Americana era um título possível, né? Agora, sim, o Campeonato Brasileiro é um título possível? Não é. Sim, não é. O Flamengo está em franca ascensão, o Palmeiras é um time muito regular, não tem como o Inter brigar pelo título brasileiro. Então a frustração é esta, porque era a perspectiva de um título, né? E mais do que isso, era uma classificação garantida na Libertadores. Agora o Inter tem que brigar por uma vaga na Libertadores, sabendo que tem outros adversários também. O Corinthians, apesar de não jogar bem, também é um time de uma certa forma bastante regular na competição. O Flamengo, eu já falei, está numa crescente. O Galo agora focado só no Campeonato Brasileiro, a gente imagina que ele vai crescer bastante. Então a concorrência só aumenta para o Internacional. Por isso que fica uma frustração do torcedor, mas eu acho que o trabalho do Mano, né, pelo que ele mesmo falou, assim, eu concordo com ele, cara. Diziam que o Inter ia brigar para não cair. Eu falei aqui no podcast, né? Queimei minha língua. Então, assim, cara, e é legal isso. É legal pra caraca. E, cara, assim, acho que ele conseguiu pôr ordem na casa no Internacional, que tava uma bagunça, aquele Internacional do Cacique Medina. Ele conseguiu pôr ordem na casa, ele ajustou a equipe escalou na tabela do Campeonato Brasileiro, chegou no mata-mata da Sul-Americana, a gente colocou o Inter junto com o São Paulo como os maiores favoritos à disputa de título, né? Então, assim, ele mudou muita coisa no Internacional. Então, assim, é óbvio que, de novo, assim, sendo repetitivo, como diria o Mauro Betti, é óbvio que fica a frustração do torcedor. Mas eu acho que o trabalho do Mano, ele é muito bom, em virtude do que foi o início da temporada e o que ele consegue fazer até agora. Ele é muito bom. Eu acho que tem que ter sequência. Assim, título não vai acontecer. Não adianta o torcedor se iludir, se vender essa ilusão de que o Inter agora tem por obrigação brigar pelo título. Não, o Inter não briga pelo título. Não briga, assim, chega lá na frente, se eventualmente brigar, a gente, aqui pedir desculpa, falar, queimei a língua, mas eu não vejo o Inter em condições de brigar pelo título. Com o Palmeiras mantendo a regularidade que tem, com o Flamengo numa crescente impressionante, também mantendo a sua regularidade, com o Galo, que eu acredito que vai crescer muito, né? Porque vai ter só uma competição, com o Corinthians, que também é muito equilibrado, apesar do futebol muito, mas muito pragmático, muito conservador. É um time muito equilibrado defensivamente e muito regular no Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Inter em condição de brigar pelo título. Tá? Sinceramente, Fluminense, né? Que hoje muitos colocam como, junto com o Flamengo, duas equipes que apresentam o melhor futebol do Brasil. Então, assim, cara,
não adianta o torcedor se vender essa ilusão de dizer que agora é obrigação. A obrigação, e aí sim eu concordo, é classificar para Sul-Americana, ou caramba, classificar para Libertadores do ano que vem. Aí sim eu concordo, né? Mas eu não acho que, assim, agora o trabalho é uma porcaria, o jogador não presta. O Tyson falou sobre isso, né? Cara, assim, final do ano passado eu prestava, eu valia muito. Começo desse ano eu já não valia nada, não jogava nada. Aí depois passei a valer de novo. Agora perdi o pênalti, não vale nada, né? É uma gangorra, né? É uma gangorra, assim. Vai de acordo com o momento da equipe. Tem que entender também a emoção do torcedor, mas assim, o que ele fala também é real, né? Você não tem paz. Você não tem paz para você trabalhar, porque um dia você é bom, no outro dia você é ruim, no outro dia você é bom de novo. Então, assim, é complicado também. Óbvio que a gente fala, né? Os caras recebem e eles são muito bem pagos para isso, para lidar com essa pressão. Mas a gente sabe, todo mundo é ser humano, né? Essa pressão ela costuma não fazer. São poucos os jogadores que reagem bem a essa pressão. O Gabigol é um deles. Só se tem um nome aqui, Gabigol. Eu não conheço outro atleta que responde à pressão da mesma forma que responde o Gabigol, cara. O Gabi, é impressionante. O Gabigol, você mexe com ele, o cara fica. O cara baixa o santo, né? Mas aí é o perfil dele, né? A maioria esmagadora de jogadores, quando é questionada, contestada e pressionada, ela tende a cair de rendimento. Isso é natural, porque são seres humanos. O cara ganha bem para isso. Tudo bem, ele ganha bem para ele jogar futebol. Ele não ganha bem para ele manter a cabeça no lugar, para ele estar sempre feliz, para ele estar sempre no seu 100%. Mentalmente isso. Ele ganha bem para ele estar 100% fisicamente, se não 100% o melhor que é possível em virtude do calendário. Mas o mental a gente sabe como influencia, né? O mental você pode ser o aluno mais inteligente da classe. Se você não tiver num bom dia, você não vai passar no vestibular. É isso, né? E todo mundo, isso é um exemplo cotidiano que todo mundo vai muito provavelmente se identificar. Se você não estiver bem no dia da prova, por mais que você tenha estudado bem mentalmente, você não vai passar, né? Você não vai, a menos que você seja um cara fora de série, né? Aí sim, é que a gente fala do futebol. Gabigol, o cara é um fora de série. Ele lidar bem com a pressão, a grande maioria não, né? Então, assim, acho que o trabalho do Mano, ele, cara, até esse ponto, vem sendo muito bem executado, né? Ele conseguiu por ordem no Internacional que até a saída do Cacique Medina a gente não via, eu pelo menos não via a solução. Imaginava que o Mano fosse arrumar o time defensivamente, ia criar um time retranqueiro, um time de meio de tabela. Chegou a brigar pelas cabeças ali pelo topo da tabela em certo momento. Então, cara, assim, é um bom trabalho, eu acho que tem que ter sequência e mirar o planejamento, né? Assim como outras equipes. Pô, se a gente pegar o São Paulo, por exemplo, é um ano de arrumar a casa mirando o ano que vem. O Internacional, mesma coisa, um ano de arrumar a casa, ajustar o que tem que ser ajustado e se planejar para o ano que vem. Então, cara, assim, eu entendo o lado do torcedor, né, a impaciência, a cobrança, mas aí depois que baixa um pouco a poeira, né, entender o que foi feito, o trabalho que foi feito e não acho que o torcedor vai pedir a saída do Mano. Eu só acho assim, tomar cuidado. Porque de repente se o Mano não briga, o Inter não briga pelo título brasileiro, aí vai pedir a saída do cara. Mas a realidade do Internacional não é essa, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Assim, bom contestar agora uma eliminação, tudo bem, isso faz parte, né? Vão contestar muito agora. Mas a realidade do Internacional é para brigar por zona de classificação para Libertadores e não por título. Que aí o torcedor acha que o título vira obrigação, se não disputa, acha que o treinador é uma porcaria. Eu acho que não. Muita coisa mudou com a chegada do Mano Menezes. É um time que, se a gente se pensar no longo prazo, eu acho que pode crescer muito com isso, né, com a permanência do Mano. E assim espero que aconteça. Uma eliminação que é sofrida, né? Eu falei, me entristeço, porque eu queria ver o Internacional disputar com o Independente Del Valle. Para mim, o Inter era um dos grandes favoritos ao lado do São Paulo. Era um dos grandes favoritos. Não conseguiu, fica pelo caminho, é aquilo que a gente sempre fala. Mata-mata, tudo pode acontecer. Uma noite mal jogada, as coisas podem acontecer, né? E aconteceram. Criou chance. Então, assim, pros grandões, né? Falando de Libertadores, pros grandões, né? Os mais favoritos, tomar cuidado.
porque o adversário pode até ser mais fraco, mas numa noite mal jogada, eu acho que não foi fraco o Melgar, inclusive, tá? Foi de novo, assim, pegando o cenário das duas partidas, foi um duelo bem parelho, tá? Mas pensando ali no, no, no caso do próprio duelo que a gente vai ter agora, do Furacão com o Palmeiras e do Flamengo contra o Vélez, né? A gente hoje coloca o Palmeiras com um leve favoritismo, na minha opinião, um leve favoritismo, e o Flamengo com muito favoritismo. Tomar um certo cuidado, porque favoritismo não é tudo, né? Camisa não é tudo. E uma noite mal jogada, você pode acabar sendo eliminado, né? Então, assim, coisas do futebol, o futebol tem um imponderável, o Inter fica pelo caminho e Independente Del Valle vai enfrentar o Melgar e o Atlético Goianiense vai encarar o São Paulo, o tricolor do Morumbi, tá? Vamos pular para o jogo da Libertadores, né? Atlético Paranaense foi visitar o Estudiantes, uma parada muito difícil, porque no primeiro jogo, para quem não se recorda, né, o Atlético teve bons momentos da partida, teve gol anulado e saiu com um resultado de 0-0. Pareceu que foi um péssimo resultado àquela altura, né? Seria uma classificação extremamente complicada, como de fato foi. O Furacão passa pelos Estudiantes, mas não foi um jogo fácil, tá? Foi um jogo complicado, né? Os argentinos, em certos momentos, né, tentaram fazer a tradicional catimba e fizeram a sua pressão, é verdade. O Atlético se segurou muito, diferentemente do que foi o jogo contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil, onde o Atlético Paranaense tentou só se defender e se defendeu muito mal. Nessa partida já se defendeu bem, né, mas o Estudiantes trouxe perigo, chegou a marcar um gol, tá? O Estudiantes chegou a marcar um gol e o gol foi muito bem, cara, assim, muito bem anulado, eu não diria. Assim, teve um jogador em posição irregular e a arbitragem entendeu que ele participou do lance. Para mim, eu concordo com a leitura da arbitragem, porque este jogador, ele não encosta na bola, mas ele tá ali, né? Ele tá, assim, ele tá a um passo da linha do gol. Ele tá a um passo da linha do gol. E pro goleiro se projetar para defender aquela bola, tem duas coisas. Primeiro, que o cara estava no caminho dele. Segundo, que o cara estava na frente dele. Então ele não viu a bola. Ele não estava em condições de olhar a bola e responder com um reflexo adequado. Por isso que eu acho que ele participou. É um lance muito difícil. Muito, mas muito difícil. Assim, é um lance muito complicado. Entendo os dois lados, tá? Se fosse validado o gol, eu não acho absurdo, porque a bola não encosta nele. E é aquela coisa que eu vi muita gente falando. Se este jogador, e eu peço perdão porque eu não tenho o nome dele aqui, se esse jogador não está lá, o gol aconteceria do mesmo jeito, porque o goleiro não chegaria. Tem gente que faz essa leitura, né? Que o goleiro Bento não chegaria na bola. Concordo em partes. Só que assim, eu acho que se esse cara não está lá, primeiro que ele está no caminho do goleiro. Segundo, que ele está encobrindo a visão do goleiro para ele ter o reflexo. Tava meio longe da bola. Acho que talvez não chegasse de fato. E aqui é só o campo especulativo, né? É o lance do talvez. Mas sem o jogador lá, o goleiro Bento, que até tava bem na partida, talvez ele tivesse reflexo para chegar na bola. Talvez. A bola foi muito no canto. E de novo, assim, concordo com quem discorda e concordo com quem concorda também, né? Quem discorda da anulação e quem concorda com a anulação. Para mim, opinião pessoal, é um lance muito difícil. Um lance muito difícil, eu não condeno a arbitragem, só que eu concordo com a marcação da arbitragem. Concordei e continuo concordando. Por mais que, repito, teve gente que falou assim, se esse jogador não está lá, a bola entrava do mesmo jeito. Porque o goleiro Bento não estava muito bem colocado e a bola foi muito no canto, ele não ia pegar. Concordo com isso, mas eu acho que o jogador atrapalha ali. Repito, para mim, primeiro ele está no meio do caminho do goleiro e segundo ele encobre a visão do goleiro. Então ele participa do lance de uma certa forma, tá? Mas não acho que é uma marcação condenável. Obviamente que os jogadores do Estudiantes ficaram malucos, né, com a anulação do gol, porque, cara, assim, penalidade ninguém quer, né? Penalidade ninguém quer. E parecia que a partida se encaminharia para uma disputa de penalidades, né?
Já tinha visto a disputa de penalidades do São Paulo, do Palmeiras, tinha acontecido a do Internacional antes, o início desse jogo, né? O comecinho do jogo tava no fim do jogo do Internacional. Então já tinham visto que tinha acontecido uma outra disputa de penalidades e essa parecia se encaminhar totalmente para a disputa de penalidades. Segundo tempo, metade do segundo tempo pro final foi cara, assim, muito mais uma questão de ir pro abafa do que qualquer chance real de perigo, né? Que qualquer chance real de perigo de gol. E o Furacão conseguiu, cara, no último lance do jogo, mas no último mesmo. Assim, o Vitinho, ele faz um cruzamento na. O Vitinho não, né? É o Vitinho. O Vitinho ele faz o cruzamento na área e o Vitor Roque se antecipa, dá uma cabeçada, ele chega antes na bola, o goleiro vai até acerta forte o Vitor Roque, o goleiro do Estudiantes. Os dois vão para a bola, o Vitor Roque antecipou, foi muito feliz e empurra a bola para o gol. O lance é revisado depois com o árbitro de vídeo e fica claro que o Vitor Roque não está impedido. Gol legal e, cara, assim, impressionante. Impressionante a força que tem essa equipe do Atlético Paranaense, né? E aí, eu puxo sobre o que eu falei ontem do jogo do Palmeiras, né? O Palmeiras está com aquela tal da sorte do campeão. E hoje o Atlético pode sentir também um pouco dessa sorte de campeão, viu? Assim, não é querendo desmotivar o torcedor palmeirense ou não, mas não é isso. Mas pô, foi a partida, né? Teve o primeiro jogo, um gol anulado. Pô, chega para esse segundo jogo, você toma um gol, aí o gol dos caras é anulado. O último ataque do jogo, você consegue um gol, cara, assim, é aquela tal do futebol, né? A sorte também tem que acompanhar, tem que fazer parte da trajetória. Foi um jogo, cara, difícil, né? Mas eu vi um dado que o Estudiantes em Libertadores nunca perdeu em seus domínios. Nunca tinha perdido, porque agora perdeu, né? Nunca tinha perdido seus domínios. Várias vitórias, 2 empates, se eu não me engano. E agora uma derrota para o Atlético Paranaense, né? Então, cara, grande resultado do Furacão. O Felipão falou pós-jogo num tom de despedida mesmo. Falou né, que questão de família, né? Se que ele não deve continuar no comando técnico, alguém da comissão deve assumir, muito provavelmente o Paulo Turra. E ele falou que assim, vou ficar por fora, ficar ali, pô, sei lá, 10%, 90% vai ser a comissão que está lá hoje e ele vai ficar com 10% ali, ajudar mais na questão bastidores, né? Se é que a gente pode dizer assim. E ele falou, isso se a minha família deixar, né? Isso se a minha família deixar. Então, falando um tom de despedida, essa deve ser a última temporada do Felipão como treinador, né? E cara, independentemente da forma como ele se despedir, já vai ser épico. Já vai ser épico, né? Ele vai disputar um mata-mata com Copa do Brasil com o Flamengo. Ele está na semifinal de Libertadores, vai disputar contra o Palmeiras. E ele está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Está no topo, o Atlético Paranaense está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, independentemente do que aconteça, se vai vir título ou não, e o Felipão disse que vai brigar por título, e ele acha que um dos títulos vem, tá? Eu não lembro qual a palavra que ele usou, mas ele acredita que um dos títulos vem, é uma equipe competente, isso é possível sim, para essa equipe do Atlético Paranaense, uma equipe muito aguerrida, muito guerreira, às vezes contestável, como se tem o jogo da Copa do Brasil no Maracanã contra o Flamengo, muito contestável a atuação e precisou de muita falta de competência do Flamengo para sair com aquele resultado. Mas a equipe que está levando, está fazendo a sua parte, equipe copeira, jogadores muito copeiros e, cara, assim, de novo, assim, independentemente do que acontecer, a despedida do Felipão já vai ser uma despedida de gala, né? Despedida de gala. E assim, pro torcedor palmeirense, essa semifinal ela vai ser especial, né? Vai ser especial. Os dois que são considerados os maiores treinadores do Palmeiras vão estar em lados opostos, é verdade,
mas são considerados aí os dois maiores. E sempre quando fica nessa discussão, quem é o maior treinador do Palmeiras, né? Tem gente que diz que é o Felipão, tem gente que acha que foi o Luxemburgo, tem gente que acha que já é o Abel, né? O Luxemburgo, e aí o torcedor palmeirense pode concordar ou discordar. Acho que o Luxemburgo eu não coloco na conta porque ele teve, cara, ou a qualidade de atletas que ele teve na mão é impressionante, né? É impressionante. O que o Felipão e o Abel Ferreira tiraram de jogadores de médio para bom, alguns acima da média, alguns acima da média, mas muitos de médio para bom. O que esses dois treinadores fizeram com elencos do Palmeiras foi impressionante. Por isso que eu acho que eles estão à frente do Luxemburgo e eu coloco o Abel Ferreira como o maior da história do Palmeiras, né? Coloco porque o próprio Felipão falou isso. E aí a gente repercutiu quando o Felipão falou isso, né? Foi uma entrevista no Jogo Aberto e o Abel até brincou depois, cara. É um puxa-saco, né? Cara, se o próprio Felipão tá falando que falou que o Abel já é o maior por ter conquistado 2 Libertadores, quem sou eu para discordar do Felipão? Então, assim, chega na semifinal de Libertadores, mais uma vez, chegou com o Grêmio, chegou com o Palmeiras, agora chega com o Atlético Paranaense, treinador que pratica um futebol muito questionável por muita gente, e eu concordo quem questiona o estilo de jogo do Felipão, mas é um cara copeiro, cara, assim, é um cara que tem muita competência, né? E é impressionante, sim, é impressionante a vitória como foi, a classificação como foi, vai ser um grande duelo. Vai ser um grande duelo, diferentemente do lado do Flamengo, e aqui não é que pode ser que tenha a torcida, tá zicando, não. De novo, eu vou falar que eu falo e todo ano eu falo, eu torço pelos brasileiros nas competições internacionais. Então fiquei triste do Inter não seguir, porque, né, a gente poderia ter uma final brasileira, agora a gente não vai mais. A gente sabe que vai ter um brasileiro na final, mas uma final brasileira não é mais possível. A Libertadores é possível uma final brasileira. Um lado já está definido, o outro, o Flamengo vai jogar contra um argentino. Então, para mim, assim, eu muito me alegro de ver um duelo entre dois brasileiros e esse duelo aí do Felipão contra o Palmeiras, né? Especial para o torcedor palmeirense, que eu falei, considerado aí por muitos o maior treinador do Palmeiras ainda, né? O Abel Ferreira, talvez se ganhar um brasileiro, aí muitos já coloquem o Abel como o maior da história. Se ganhasse o Mundial, provavelmente hoje seria unanimidade. Mas ainda não ganhou. Pode tentar, segue na Libertadores. Mas assim, grande duelo, grande confronto. Se classificou na Bacia das Almas. Uma bela classificação do Atlético Paranaense. Segue vivo em todas as competições, né? Talvez não o brasileiro. Eu não acho que o Atlético Paranaense brigue pelo título brasileiro, tá? Acho que tá lá em cima, chegou lá com muita competência, mas eu não vejo o Atlético... se eu falei mineiro, eu peço perdão. Atlético Paranaense. Não vejo o Furacão com possibilidade de disputa de títulos, apesar de estar no G4, tá? Apesar de estar no G4. Não vejo porque é o que eu falei, o Palmeiras muito regular e o Flamengo o time com, assim, talvez viva um melhor momento de todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Então acho que a disputa de títulos deve ficar entre Palmeiras, Flamengo, acho que vão ser essas duas equipes. Mas assim, óbvio que a gente pode se surpreender. E que o Furacão está brigando por todas as competições ainda, isso é fato, tá? Isso é fato. G4, falei, G4 do Campeonato Brasileiro, tá um pouco distante do Palmeiras, é verdade, mas tá no G4, tá muito vivo na Copa do Brasil e está na semifinal da Libertadores. Então, é uma equipe que também briga por tudo. O Flamengo eu também coloco. O Flamengo, para mim, briga por tudo também. Briga pela Copa do Brasil, pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. São duas equipes que hoje, os dois rubro-negros, brigam por tudo, tá? Então, cara, grande momento. Vai ser um duelo muito interessante da gente ver. A gente teve um duelo recente entre essas duas equipes e o Furacão, com uma equipe mista, bateu o Palmeiras em seus domínios, né? Foi 2-0. Então vai ser um duelo bastante interessante. Semifinais definidas, né, de Libertadores.
Atlético Paranaense e Palmeiras, esse é o primeiro jogo, né? E aí vai ter o Vélez contra o Flamengo, né? Então é isso, gente. Definidas as semifinais, tanto de Sul-Americana quanto de Libertadores, a gente tem, falei, vou repetir de novo, a gente já tem um brasileiro na final da Sul-Americana e na final da Libertadores. E assim, e essa classificação do Furacão, do Atlético Paranaense, mostra a supremacia, mostra o domínio das equipes brasileiras na competição, na Libertadores, na maior competição continental aqui da América do Sul. É impressionante, sim, de 3, 4 anos para cá, o domínio dos brasileiros é impressionante, sim, ele é absoluto, é uma supremacia, porque é questão econômica, né? Assim, o Brasil, a gente sabe, economicamente na América do Sul, é o país que, se não o mais rico, pelo menos, dá para dizer que é o mais rico, mas pelo menos economicamente mais estável. Isso pensando também até nas próprias equipes, nos clubes de futebol. O poder de contratação que as equipes brasileiras têm hoje é muito maior. O que o Flamengo consegue fazer financeiramente, contratar reforços, cara, assim, não há equipe no continente que se iguale ao Flamengo. Não há equipe no continente. A gente pode falar, o Galo se assemelha, mas pô, o Galo tem uma dívida de mais de 1 bilhão, cara. Assim, o Galo não se assemelha ao Flamengo. O Galo contrata, sim, mas tem muitos benfeitores que permitem isso ao Galo. O Palmeiras é uma política totalmente diferente, tem muito investimento, o elenco é caro, mas o Palmeiras é outra pegada, né? É outra pegada a forma de investimento. Então hoje, as equipes mais poderosas do Brasil, assim, questão de poder de contratação, não há nenhum clube na Argentina, no Uruguai, que tenha a capacidade que tem essas equipes. E por isso estão lá, né? E por isso estão brigando ali pelo título da Libertadores mais uma vez. O Galo poderia estar lá, se o Galo tivesse na chave dos argentinos ali, né, no pedaço ali dos argentinos, que onde estava o Vélez, onde estava o Tajeres, ou se tivesse ali na parte do Atlético Paranaense ou do Estudiantes, eu acho que o Galo estaria na semifinal de novo. Eu acho. Mesmo com o Turco Mohamed, mesmo com essa transição, eu acho que o Galo estaria na semifinal também, né? Porque a supremacia, ela perdi a palavra aqui, peço perdão, a gaguejada. A supremacia, ela tá, cara, assim, pela qualidade do elenco, você vê na qualidade do elenco, no investimento que essas equipes conseguem fazer. Então, isso só confirma que o Brasil hoje viu uma situação econômica, pelo menos pensando em futebol, assim, que não dá para comparar com o resto do continente. Não dá. E o reflexo disso a gente vê nas competições internacionais, até na Sul-Americana a gente pode dizer também. Até na Sul-Americana. E aí na Libertadores então nem se fala. Nem se fala. Então é isso, gente. Definidas as semifinais. Vão acontecer aí no final de agosto, né? Então não falta muito tempo. As equipes que estão nas 3 competições vão seguir com o calendário apertado. Vamos acompanhar a rodada de final de semana, né, do Campeonato Brasileiro. Tem jogo importante, hein? Tem jogo muito importante. Primeiro que eu destaco é duelo de rubro-negros, uma prévia da Copa do Brasil. Flamengo vai receber o Atlético Paranaense mais uma vez, agora válido pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai encarar no sábado o Corinthians. O Palmeiras vai visitar o Corinthians, um classificado da forma como foi, heróica, vai chegar cheio de moral, mas com um time muito desgastado, né? Muito desgastado. E um Corinthians que vai ter que vai chegar e para tentar dar uma resposta em virtude da eliminação que aconteceu para o Flamengo e também por um resultado negativo que foi o primeiro jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. E não só isso, né? Não só isso. Se o Corinthians perde, se empata já é ruim, porque a distância de 6 pontos continua. Mas se o Corinthians perde, o Palmeiras abre 9. Então, sim, é um jogo que importa muito para o Corinthians, tá? Não só no aspecto moral, de você recuperar, retomar a confiança, mas para diminuir a distância para o líder, né? E todo mundo que está embaixo está torcendo para isso acontecer. Jogo difícil para o Palmeiras, porque vai ser muito secado. Vai ser muito secado o time do Palmeiras aí para tentar, para que os outros consigam tentar encurtar um pouco essa distância que tem pro líder, tá? Então
Então é isso, jogos bons, vamos acompanhar e semana que vem a gente está de volta. Talvez depois do domingo a gente está de volta aí, depois do derby, né? De comentar um pouco. Se a gente tiver tempo, a gente fala um pouco do derby. Se não tiver também, tem problema não. A gente volta na segunda-feira aí com mais podcast para vocês. Certo, gente? Valeu demais. Por hoje eu encerro. Grande semana de competições internacionais. Infelizmente, alguns ficaram pelo caminho, mas faz parte, né? Isso é futebol e a gente vai seguir torcendo aí pelos brasileiros em todas as frentes. É isso, agora sim finalizo. Forte abraço para todo mundo, bom final de semana e até a próxima. Tchau.